O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na segunda semana do tempo pascal, passamos por toda a oitava, em que a ênfase era claramente a afirmação da ressurreição de Cristo, e na segunda semana já existe aqui uma menção daquela realidade que vai gradativamente aumentar durante o tempo da Páscoa, que é a menção ao Espírito Santo. De alguma maneira, a partir de agora, nós já nos preparamos para receber o Espírito Santo, para pedir o Espírito Santo. Claro, é uma preparação remota, já que a preparação imediata será na novena de Pentecostes. Mas já desde agora nós temos que ter em mente essa realidade da necessidade de uma súplica constante do Espírito Santo. Eu até aconselharia a que vocês depois pegassem na internet, talvez vocês não tenham no livro de oração de vocês, mas podem pegar na internet, coloquem lá sequência de Pentecostes. É uma oração bonita de súplica do Espírito Santo. E aí eu aconselharia a que você todos os dias, com devoção, com piedade, colocando o seu coração naquelas palavras, naquelas súplicas, que você fizesse essa oração todos os dias, até o início da nossa novena de Pentecostes, quando iremos invocar o Espírito Santo, agora já com o Veni Creator, com aquela outra oração tão conhecida a nós: ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais, e assim segue. Pois bem, é um conselho, tenho certeza que vai ajudar. O nome é Sequência de Pentecostes. Pois bem, o Evangelho de hoje nos apresenta aqui Nicodemos, que à noite vai procurar Jesus. Isto é, ele vai procurar Jesus à noite, porque ele não quer se comprometer. Ele viu que Jesus vem da parte de Deus. Ele viu que Jesus é verdadeiro, mas ele não quer pagar o preço da sua fé. Ele não quer pagar o preço da sua escolha. Ele não quer ir até as últimas consequências daquilo que a sua consciência o indica. Percebe aqui, meus santos, que de alguma maneira, isso já pode ser aplicado
na nossa vida. Porque Nicodemos não era um mundano. Nicodemos não era um pecador público. Ele era um chefe judaico. Ele era um doutor da lei. Ele era um homem conhecedor da lei de Deus. Ele era um homem de relativa oração. Entende? Percebe que, de alguma maneira, nós estamos próximos a Nicodemos neste aspecto. Mas, quem dera que não no outro aspecto dele estejamos próximos também. Isto é, qual é o outro aspecto de Nicodemos? Além de ser um homem religioso, um homem versado na lei de Deus, um doutor na lei de Deus, ele era um homem que não queria se comprometer. Isto é, ele não queria, repito, vestir a camisa. A gente usa essa expressão, né? Vestir a camisa, assumir de fato aquilo que Deus lhe indicava já na sua consciência, que Jesus era um homem, que Jesus vinha de Deus, que as suas palavras eram verdadeiras. Pois bem, então, de noite, às escondidas, ele procura Jesus e diz assim: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus ouve aquilo, olha para ele e diz: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. A expressão que Jesus usa aqui, nascer do alto, poderia significar nascer do alto e nascer de novo. Mas todos os dois com este aceno de uma realidade espiritual, de um renascimento espiritual. Jesus olha para Nicodemos e vê que ele necessita nascer de novo, que ele necessita nascer do alto, que ele necessita de um renascimento espiritual. E Jesus diz: se em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer do alto, é necessário nascer de novo. Isso aqui me lembra um dos primeiros livros que eu li. Um dos primeiros livros não, o primeiro livro, não um dos primeiros livros, o primeiro livro espiritual que eu li. Eu tinha os meus 16 anos, foi o primeiro livro, Necessário vos é nascer de novo. O primeiro livro que eu li. Pois bem, meus irmãos, esta realidade que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Quando Jesus usa esse termo, isto é, esta necessidade, ele está mostrando o quê? Que é uma realidade que precisa acontecer. Se eu disser assim, é necessário que nós tomemos água todos os dias, você compreende que se eu não tomar água, eu morro desidratado. É necessário comer, né, todos os dias, fazer alguma refeição todos os dias. E você compreende que se eu não comer, que é necessário comer, porque se eu não comer, eu morro. É necessário respirar, porque se eu não respirar, eu morro. Jesus está dizendo que é necessário nascer de novo, porque senão a nossa alma morre. É necessário nascer do alto, é necessário que nós tenhamos este contato espiritual a cada dia com Deus, para que Ele vá pouco a pouco transformando o nosso coração, e nós não sejamos indecisos
meia boca como Nicodemos, mas que nós nos decidamos por Cristo e arquemos com as consequências. Porque a grande dificuldade aqui de Nicodemos é que ele não queria arcar com as consequências de agir segundo a sua consciência e seguir Jesus, porque ele seria criticado e perseguido pelos outros doutores da lei, pelos outros fariseus, pelos outros grandes do povo. E Nicodemos não estava disposto a isso. Percebe então que existe esta frieza no coração de Nicodemos, esta insensibilidade. Repito, ele era, olha aqui, eu estou repetindo, é claro, não é uma indireta não, tá? É uma direta bem centrada para nós. Isto é, ele era, vamos aqui adaptar, ele era um homem de igreja. Ele era um homem que conhecia a Deus. E se eu perguntar aqui, vocês são de igreja? Vocês vão levantar a mão. Se eu perguntar aqui, vocês conhecem a Deus? Vocês vão levantar a mão. Se eu perguntar aqui, se vocês amam a Deus, vocês vão levantar a mão. Mas percebe que se isso for uma realidade meio fria, se isso for uma realidade em que você de verdade não assume até as últimas consequências, isso vai corroendo cada vez mais o seu coração, a sua vida espiritual. Porque, meus santos, os apóstolos, eles criam em Jesus, sim, eles tinham uma fé humana. Eles amavam o nosso Senhor, sim, eles amavam, mas de uma maneira bem superficial, de modo que, quando foi necessário segui-lo até a cruz, eles deram no pé. Diferente da primeira leitura de hoje, que nos apresenta agora Pedro, cheio do Espírito Santo, valente, foi preso, foi levado aos fariseus, aos chefes do povo, e eles tinham visto o que tinha acontecido a Jesus. Então era óbvio que eles sabiam que algo semelhante lhes poderia acontecer também, mas como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles disseram que nós não podemos calar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Importa obedecer primeiramente a Deus, que aos homens. Percebe a valentia no coração de Pedro e dos outros apóstolos que morrerão por causa de Cristo? Por quê? Porque eles têm o Espírito Santo. Eles se decidiram por Cristo. E nós precisamos, meus santos, também nos decidir até as últimas consequências. Por isso que eu indiquei aqui a vocês esta oração da sequência de Pentecostes. Tem uma partezinha que diz assim, é uma súplica ao Espírito Santo: dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Isto é, nós temos durezas no nosso coração, nós temos friezas na nossa alma, isto é, nós temos resistência em nós. Eu não estou dizendo, e de verdade, eu não estou dizendo que o coração de vocês seja totalmente dureza e totalmente frieza, mas existem áreas que vocês escolheram que ali o Espírito Santo não entra, que ali o reinado de Cristo não se aplica. Então é uma dureza, é uma frieza, é uma secura que necessitam ser curadas. Então, de você reconhecer que de alguma maneira essa frieza se instalou no seu coração, de que você tem sido um cristão meia boca, como Nicodemos era um seguidor de Deus meia boca, que você não tem vivido a sua fé de verdade, que você até na igreja parece piedoso, piedosa, mas quando você sai da igreja, você já se transforma muitas vezes em mundano. Veja aqui,
pense como é que você trata os seus na sua casa, o seu marido, a sua esposa, lá no seu trabalho, como é que você se comporta? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você de verdade? Porque você tem que ser cristão, católico, você tem que ser de Deus na igreja e fora da igreja. Mas quando você está com um livro de oração nas mãos, você é até um anjo, parece. Mas quando você está no seu modo normal, você é um demônio. Você é grosso, é desrespeitosa, você é vaidoso, isto é, você se guia pela carne. Você na igreja até parece que é espírito, como diz aqui nosso Senhor, que se alguém não nasce da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus, porque quem nasce na carne é carne, e quem nasce no espírito é espírito. Então você na igreja parece espiritual, mas no seu dia a dia, você é bem carnal. Você lê a palavra de Deus e você seleciona aquilo que melhor lhe agrada. Então, quando são passagens que vêm ao encontro dos seus afetos e das suas predisposições, você abraça aquela palavra. Mas quando vem uma palavra que vem de encontro, que é contrária à sua vontade, que poda você já faz por onde esquecê-la o quanto antes. Por quê? Porque você não quer vestir a camisa, você não quer levar sua fé até as últimas consequências, você não quer ser servo de Cristo, você não quer nascer do alto, você não quer nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. É isso o que nosso Senhor está falando a Nicodemos. Viu nele um homem com alguma predisposição, viu nele um homem com uma certa abertura para Deus, mas comedidamente, até um ponto em que isso não me comprometa demais. E nós, meus santos, ou nos perdemos e somos de Deus, ou vamos querer sempre nos salvar e iremos perder aquilo que verdadeiramente importa. Que nós, meus santos, então, nesta segunda-feira, em que somos convidados a suplicar o Espírito Santo, que nós peçamos a Deus esta força do alto, esta determinação, para que nós queiramos ser de Deus, para que nós nos apliquemos a ser de Deus, para que nós levemos até as últimas consequências o nosso ser de Deus, ser católico, para que toda frieza e mornidão que existam em nós desapareçam, para que toda dureza da nossa alma, que não quer se dobrar e se curvar para a vontade de Deus, seja aquecida, para que seja desenvergada, para que toda frieza, para que o nosso coração gélido seja novamente aquecido, para que de verdade nós possamos rezar toda a sequência de Pentecostes, mas com toda a verdade, essa partezinha que diz: Senhor, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.